Olá, amante do terror. Hoje, nós vamos ver mais uma das propostas do SCP-001, dessa vez, a proposta de Andrew Swan. Você nunca achou estranho como a Fundação nunca desconfiou dos arquivos SCP estarem disponíveis para todo o público, mesmo quando supostamente deveria ser posto uma credencial de segurança para garantir que você seja um funcionário O5? Isso aconteceu durante várias e várias vezes, sempre dizendo que supostamente uma MTF iria para sua casa para te matar caso você lesse adiante. Você lia e absolutamente nada acontecia. Isso tem uma explicação bem simples. O universo SCP é pura ficção. A maioria de nós sabemos disso, embora tenha alguns que ainda acreditam que ela seja real. Mas o mais interessante é que nós sabemos que ela é fictícia. E ela também. Eu vou pedir a mesma coisa que eu pedi no vídeo do SCP-3812. Imagine que você vive a sua vida normal, e de repente você começa a desconfiar ou ter uma espécie de crise existencial, e começa a imaginar se tudo o que você está vivendo não passa de mera ficção criada por alguma mente brilhante que está em uma possível narrativa superior à nossa. E de tanto procurar sobre, você de repente descobre que a sua desconfiança não era simplesmente uma paranoia, mas realidade. Ou melhor, ficção. Foi o mesmo que aconteceu com o SCP-3812. Ele descobriu as pilhas narrativas, descobriu que tinham seres que escreveram o universo e que agora poderia superá-los. Mas tem uma coisa que eu não te contei, e é que existem seres que estão fora dessa pilha narrativa. Seres que criaram o conceito dos SCPs, das pilhas narrativas, das realidades possíveis, dos universos possíveis. A Fundação, ou melhor, os conselheiros O5 e os pesquisadores de alto grau descobriram que existe somente um Deus, e esse Deus são vários seres, e esses seres são escritores de terror. E não só os escritores de terror, mas também os espectadores. No caso, nós. Eles simplesmente descobriram que estão fazendo parte de uma história inconstante criada por um bocado de entidades conhecidas como escritores, e são observados por um bando de outras entidades conhecidas como leitores. Os escritores são as pessoas do mundo real que escrevem os arquivos SCP, e os leitores são os que observam esse universo, o estuda, o vê como um simples entretenimento. Aqui já não se trata de pilha narrativa inferior ou superior, já que este SCP representa a nós. Então, o próprio conceito de pilhas narrativas foi criada por nós. Você se lembra de Ben, aquele ser que supostamente teria escrito as leis do universo? Que criou o SCP-3812 e foi superado por ele? Mesmo ele é uma criação do SCP-001, no caso, a gente. Ben foi apenas um pretexto para mostrar a extensão do poder do SCP-3812. Mas afinal, como a Fundação descobriu? A Fundação tinha um plano de fazer uma unificação de todos os arquivos SCP, fazer um único arquivo que conteria todos os dados de todos os SCPs. Um plano ambicioso, devo dizer. Essa pesquisa iria ser feita no extinto Sítio 001 Alpha, mas depois que eles perceberam que o banco de dados era alterado praticamente a todo momento, eles decidiram encerrá-la. Os arquivos SCP desapareciam e apareciam e eram alterados, assim como os próprios SCPs, que desapareciam, apareciam e eram alterados. E não apenas SCPs, mas funcionários, lugares e até mesmo épocas inteiras eram simplesmente apagadas ou alteradas. E o pior nisso tudo é que a própria realidade se alterava para se encaixar nessas mudanças. As próprias memórias dos funcionários diziam que aquilo estava certo, mas a sensação que algo estava errado não saía do corpo deles. Até que alguém anônimo fez uma análise. Não se sabe como, mas todo esse estudo levou a nada mais, nada menos do que um enredo, uma história. A partir desse momento, descobriram o porquê eles tinham que lidar com tudo aquilo. Descobriram o porquê todas aquelas anomalias, deuses, entidades, manipuladores da realidade e outras infinitas coisas existiam. Isso porque tinham seres acima de tudo isso que podiam controlar tudo. E esses são os escritores. O fato de ter vários escritores trabalhando em conjunto dá espaço para que várias ramificações da história do universo SCP se espalhem. E não só dos artigos SCP, mas também em todas as histórias possíveis.
Quando se cria um novo SCP, ou um novo conto, ou um novo grupo de interesse, mesmo que seja não oficial, você acaba criando uma outra ramificação, e nisso acaba afetando o próprio universo SCP. E mais, quando um autor acaba ligando uma história na outra, automaticamente toda a realidade acaba se moldando. A própria história é mudada com um simples editar de textos. Mas até agora falamos apenas dos autores, dos escritores. Mas e quanto aos leitores? Os leitores também são uma parte crucial, por causa da interpretação que eles podem ter de um determinado universo. E por causa dessa interpretação, a história do universo pode tomar um caminho totalmente diferente do que pode ter sido proposto pelo autor. Por exemplo, SCP-096 pode ser simplesmente um monstro humanoide que não gosta de ter a sua face vista por outros seres e mata qualquer coisa viva que vê o seu rosto. Mas, por outro lado, ele pode ser um dos filhos do Rei Escarlate, que indiretamente faz parte do seu exército para acabar com toda a criação. SCP-682 pode ser simplesmente um réptil indestrutível que se regenera de qualquer coisa. Mas, por outro lado, pode ser uma entidade poderosa que é capaz de se adaptar até a própria manipulação da realidade e pode voltar até da própria inexistência. SCP-173 pode ser apenas uma estátua que, quando alguém se move, quebra o pescoço desse alguém. Mas também pode ser uma estátua hipersônica capaz de se multiplicar. E se libertar, pode causar uma catástrofe mundial. E essa diferença de opiniões que faz a realidade ser tão inconstante, pois nesse universo não existe uma história concreta, existem visões, e até as visões podem mudar totalmente o curso da história do universo como um todo. Os leitores têm tanto poder quanto os escritores, pois com o poder da interpretação podem transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Não importa o quão poderoso seja o ser, não importa se ele transcende narrativas, não importa se ele está fora das narrativas, se ele é uma antinarrativa, tudo isso se resume a um bando de histórias criadas por pessoas sentadas em uma cadeira digitando em um computador, ou escrevendo em um caderno. E se esses seres têm plena consciência de que são personagens, eles apenas descobriram isso por causa que os escritores permitiram. E se os escritores quiserem, eles simplesmente esquecem que são personagens. Fazer com que personagens quebrem a quarta parede sempre foi muito divertido, e ver como eles tentam fazer algo a respeito é mais divertido ainda. A Fundação, por exemplo, descobriu que os nossos comportamentos não diferem muito de seres humanos normais, e, portanto, estaríamos suscetíveis aos efeitos de agentes meméticos, e com isso tentaram fazer uma espécie de contenção. Primeiro, nenhum outro funcionário deve saber sobre isso, pois qualquer coisa parecida poderia causar um fim de realidade ZK. Depois, eles usariam 3 agentes meméticos para nossa contenção, o que seria em 3 estágios. Um agente memético que traria bem-estar, outro que traria o sono e outro que traria a morte. Claro que isso nunca deu certo, afinal, quantas pessoas já morreram depois de ler um artigo SCP? Se for uma pessoa de coração fraco e for desinformada, provavelmente morreu de ataque cardíaco, mas só isso, nada relacionado a algum agente memético. SCP-3812, ele pode transcender narrativas, sempre superar tudo aquilo que o supera, mas a menos que ele deixe de ser um personagem fictício, sempre vai ser observado por nós como apenas isso: ficção. Então, fazendo o sumário de tudo o que sabemos até agora, SCP-001 não é uma coisa, é, na verdade, a representação da consciência que a Fundação tem de que tudo o que eles viveram, vivem, vão viver e podem viver não passa de mera ficção criada por seres superiores a tudo o que existe na ficção: os escritores e espectadores. Os escritores e espectadores são superiores a tudo o que existe na ficção por causa que eles estão fora da ficção. São pessoas reais que estão no mundo real. E a menos que algum personagem fictício deixe de ser fictício e consiga machucar pessoas no mundo real, ele nunca vai ser superior ao SCP-001, não importando qual seja. Somente os funcionários de mais alto escalão têm acesso ao banco de dados, pois lá está a prova de que eles estão vivendo em uma ficção, e qualquer coisa que sair do controle pode ocasionar um fim de realidade classe ZK, o que significa que, se todos quiserem, o universo SCP simplesmente deixa de existir. E nisso vai Rei Escarlate, SCP-3812, Sephiroth Eclipot, a Criação, The Worm e todas as outras entidades cósmicas.
Eu não sei se o SCP-001 conta como a coisa mais forte da ficção, já que tecnicamente ele não é fictício. É apenas a gente. Mas o que você acha? Conte nos comentários. SCP-001 da proposta de Andrew Swan é o mais forte de toda a ficção ou ele não conta como algo fictício? Muito obrigado e até o próximo vídeo.